Instituto Federal do Acre, IFAC, curso técnico integrado ao ensino médio, rede de computadores, turma terceiro ano, professor José Elisiário de Moura, asignatura, ou seja, disciplina língua espanhola, carga horária 60 horas, 72 aulas, 72 encontros. Os horários dessa turma, no dias de sexta-feira, das 14h20 às 16 horas. As disciplinas, né, aqui no terceiro ano, língua portuguesa, matemática, física, química, educação física, história, geografia, biologia, artes, inglês, espanhol, filosofia, sociologia, empreendedorismo, cabeamento estruturado, tópicos avançados em redes, projeto de redes. Essas são as disciplinas do terceiro ano. Classe 1, ou seja, aula 1, dia 25/6. Unidade 1, História e Origem da Língua Espanhola, ou História e Origem da Língua Espanhola, ou do Espanhol. Vamos mostrar aqui o ambiente de aprendizagem dos alunos, como aprendemos, reflexões de como aprendemos, como aprovar em concurso público, porque no próximo ano vocês já estão formados e já podem participar de concursos públicos. Então, nós vamos dar algumas dicas sobre como aprovar em concurso público. Vamos estudar o latim e as demais línguas originárias, né? O latim, que deu origem a várias línguas, né? El idioma espanhol, lectura y comprensión de texto acerca de la historia de la lengua espanhola. E, por fim, uma apostila de conteúdos e atividades, né? E também vou disponibilizar no SEI uma avaliação diagnóstica, onde vocês vão responder essa avaliação dentro do sistema. Ambiente de aprendizagem virtual. Nós vamos aqui ensinar a língua espanhola. O ambiente de aprendizagem aqui está mostrando à esquerda no vídeo um professor no contexto da sala de aula tradicional, né? O professor na frente do quadro e os alunos aqui sentados, como vocês assistiram à aula presencial no Instituto Federal. Aqui à direita nós temos a capa de um livro, um romance em espanhol, que diz El Español de Espanha, El Español de América, vocabulário comparado. Então vamos discutir sobre o vocabulário no espanhol da Espanha e o espanhol da América, que é o mesmo espanhol com algumas variações na pronúncia. Aqui embaixo temos uma imagem de uma pessoa com o celular na mão, do lado tem um pendrive, em frente um notebook, né? A nossa realidade de ensino, de estudo agora, nesse momento de pandemia, né, que estamos vivendo. Cada professor deve procurar desenvolver sua autonomia, estudar só e pedir ajuda aos professores, tá? Mas o forte é você tentar estudar só, compreender as suas atividades. Aqui, como aprendemos? Trazemos aqui a pirâmide de aprendizagem do psiquiatra norte-americano William Glasser. Ele nasceu em 1925 e morreu em 2013. William Glasser, ele disse que aprendemos 10% quando lemos, ou seja, quando a gente está lendo uma leitura ativa, né, prestando bem atenção, nós aprendemos 10%. 20% quando ouvimos, né, quando escutamos outra pessoa falar. 30% quando observamos, quando vemos, né, o verbo ver aqui. 50% quando vemos e ouvimos ao mesmo tempo. 70% quando discutimos com outros, né, através de conversas, de palestras, de perguntas e respostas.
quando debatemos, 80% quando quando fazemos, quando praticamos, né? É muito importante quando vocês estão estudando, vocês praticam, fazem as atividades, fazem a interpretação, demonstram a prática, né? Demonstram que estão aprendendo através da prática e 95% quando ensinamos a outros. Então, é bem provável que aprendemos quando estamos ensinando. Quando estou ensinando para vocês, eu estou aprendendo muito mais. Então, vocês, quando forem apresentar trabalho, quando forem fazer uma prova, é bem recomendável que fiquem diante de um espelho em casa e explique, né? Dê uma aula, explique para você mesmo o conteúdo que você deseja aprender. Que como ser aprovado em concurso público. William Douglas, um juiz, auditor, fiscal, esse, esse senhor ele passou em vários concursos, né? Passou em muitos concursos em primeiro lugar, mas também ele reprovou em vários concursos várias vezes, mas ele criou autonomia e aprendeu a técnica de passar em concursos públicos. Então aqui ele criou essa técnica A, E, I, O, U do estudante. Na letra A, ele elegeu a palavra autodisciplina. Diz que é muito importante você ter autodisciplina na hora dos seus estudos. Letra E, estudo, né? O estudo deve ser prioridade na sua vida. Insistência, quando você tira uma nota baixa, você insista, faça a recuperação e dobre essa nota. Então você deve ser insistente. Organização, mais que tudo devemos ser organizados na hora de estudar, né? Fazer cronograma, fazer agenda e utilidade, ver que o estudo é uma utilidade para a sua vida e não só para a escola, mas é para a sua vida, para toda a sua vida. O estudo ninguém vai tirar de você. Aqui nós vamos entrar agora já no latim, a língua que deu origem ao português, ao espanhol, ao italiano e ao francês e outras línguas mais. Então, o latim culto e vulgar. Havia duas formas do latim, latim culto e latim vulgar. Latim culto era aquele latim escrito, né? O latim escrito e falado pelos estudiosos da época, né? O latim vulgar era o latim apenas falado, né, pela comunidade que não tinha direito ao estudo, né? Então eles só falavam, eles não sabiam escrever o que falavam. O latim é uma língua dos romanos, né, língua de los romanos, a partir do século III, a partir do século III, antes de Cristo ainda. Então, o latim é que deu origem a várias línguas lá na Península Ibérica, que nós vamos ver agora. O latim a palavra alumnus, ó, terminação aqui US. E aí nós temos como exemplo também a palavra campus, né? Campus Rio Branco. Então essa palavra campus também é em latim. Em espanhol, alumno. Né? Em francês, élève. Em italiano, aluno. Em português, aluno. Eu escrevo aqui com esse acento agudo, aqui em latim e aqui em português, que é um som fechado, mas estou escrevendo em espanhol. E em espanhol não existe o acento circunflexo, ok? Então, aqui aluno de origem latim, né, da origem do latim, esse A significa ausente, uma pessoa sem, né? Luno aqui, que se deriva da palavra lumine e significa em latim luz. Portanto, aluno quer dizer um ser sem luz, sem conhecimento, certo? Mas essa assertativa já foi muito bem criticada. Então, os outros estudiosos mais modernos dizem que
Aluno em latim, aluminus, vem de criança, né? Criança do peito, lactante, menino, e a palavra discípulo, né? Vem de discípulo, ou seja, aprendiz, né? Então, aluno significa aprendiz, tá? Eu costumo escrever para vocês e chamar de estudantes, porque vocês são estudantes que estão sempre em ação, estão sempre estudando, estão sempre aprendendo. Então, eu não gosto muito dessa palavra aluno, gosto mais de estudante. Aqui mostramos um pouco à esquerda aqui, a parte superior, a Península Ibérica, né? Que está Portugal, aqui à esquerda Portugal, depois ao centro a Espanha, depois em cima a França e aqui do lado direito, nós temos a Itália. Né? Mostramos outra imagem também mais colorida aqui, Portugal, centrão aqui a Espanha, lá na parte superior a França e Itália desse lado. Então aqui vamos falar um pouco sobre o território da Espanha, né, que se dividia no século XV, precisamente em 1492, se dividia em dois reinos, né? O reino de Castilha e Aragão. Castilha e León e o reino de Aragão também era um reino muito forte. Então, de Castilha aqui havia uma princesa, uma reina em espanhol, né? Uma rainha chamada Isabel. E em Aragão havia um rei chamado Fernando. E eles se uniram, né? Eles se uniram e patrocinaram a viagem de Cristóvão Colombo à América. Aqui as línguas romances, né? As línguas derivadas do latim, aqui ó, português, gallego, espanhol, occitano, catalã, francês, provençal, franco-provençal, sardo, italiano, romano, reto-romance. São umas das milhares de línguas derivadas do latim, né, do idioma latim. Aqui mostramos, primeiramente aqui lá direito, a Espanha, né, que como o espanhol chegou à América, né, a Espanha. Eu falei que em 1492 aqui aconteceram as viagens de Cristóvão Colombo, né, à América, e ele chegou aqui na ilha de Santo Domingo, né, República Dominicana. Então, o espanhol ele está estendido, o estudo do espanhol, o ensino do espanhol, pela América, Europa, África, né? Em todos esses continentes, temos países com idioma oficial o espanhol. América do Norte, nós temos o México, né? América Central, temos aqui Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Porto Rico. E América do Sul, aqui onde estamos, né? Brasil, né? Brasil, estamos aqui em Peru, temos Peru, Bolívia, Chile, Ecuador, Venezuela, Colômbia, na parte norte, fronteira com Brasil, na parte sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, fronteira com Brasil aqui, ó. Então nós somos o único país que não tem como idioma oficial o espanhol, mas agora estamos aprendendo o espanhol até por motivação do Mercosul, né, que nós vamos estudar mais adiante, o Mercosul, o acordo. E aqui também, na África, há um país chamado Guiné Equatorial, que tem como idioma oficial o espanhol e o português. Ok? Passamos aqui a história e origem da língua espanhola e mostramos aqui Cristóbal Colón e os reis católicos. Então, nessa reunião aqui, ó, mostrando aqui à esquerda uma imagem, os reis católicos Fernando e Isabel, eles fizeram um acordo de patrocinar a viagem, as 4 viagens de Cristóvão Colombo à América. E nessa imagem do centro, mostramos aqui Colón
que avistou terra firme. Então, quando ele avistou terra firme, né, ele a, chegou à ilha de Bahamas, também chamada de Guanahani, no idioma indígena, atualmente Santo Domingo, né? República Dominicana. Então, Cristóvão Colombo chegou primeiro a esse local. E o retorno de Colombo para a América foi em 1493, onde ele foi recebido pelos reis católicos na cidade de Barcelona. Origen y historia de la lengua española. El español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico, ou seja, uma língua da Península Ibérica, onde nasceu aí. Es uno de los 6 idiomas oficiais da ONU, um dos 6 idiomas oficiais da ONU, onde se escreve e se fala, né, da Organização das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas. Então, eles têm 6 idiomas oficiais e um deles é o espanhol. El chino é a língua mais falada do mundo por el número de habitantes que la tienen como língua materna. Então, o mandarim, a língua da China, é a língua mais falada no mundo pela sua população, que é muito, muito grande. E aqui diz, há mais de 500 milhões de pessoas que falam e estudam espanhol. Então, há mais de 500 mil pessoas que falam espanhol e estudam nos Estados Unidos, na América, né? Na América do Sul, na América do Norte, na África, na Europa, mais de 500 milhões de pessoas que falam espanhol. O segundo idioma mais estudado no mundo traz o inglês. Então, na área comercial, o espanhol é o idioma mais falado, atrás do inglês, apenas o inglês que ganha do espanhol. Tá? O inglês é o mais estudado, mais falado. Em segundo lugar, o espanhol. O espanhol, como as outras línguas romances, é uma continuação moderna do latim hablado, denominado latim vulgar, latim que não era escrito, era apenas falado. Debido a sua propagação por América, o espanhol é, com diferença, a língua neolatina, neo quer dizer novo, né? Novo latim, que ha logrado maior difusão. Então, o idioma derivado do latim que teve mais expansão em todo o mundo. Aqui as referências bibliográficas, livro didáctico Cercanía Joven, e gracias em espanhol, merci em francês, obrigado em português, grazie em italiano.